poderoso, aleluia. Mas ainda de pé, chegou o momento que nós vamos ouvir Deus falar neste lugar, né? E vamos receber o nosso diácono Antônio, que vai orar pela eleitora nessa noite, em nome de Jesus. Nosso Deus, Ele é poderoso, Ele vai falar no meu e o teu coração nesta noite. Ele vai manifestar a sua graça em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Usa o vaso, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ele quer subir. Não precisa subir, não, amor. Ih, encosta ali, ó. Encosta ali, ó, na parede. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, amém, igreja. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Estaremos aqui orando pela irmã. Já tem uma palavra do céu para as nossas almas. Oremos. Pai Santíssimo, Deus e poder, apresentamos a tua filha, Pai, nesse altar. Ela já tem, Senhor, do alto do céu, a palavra revelada, Senhor, para as nossas almas, para os nossos corações. Venha de encontro, Pai, revesti-la, Senhor, de todo o mal. Venha, Senhor, derramar a tua graça, do teu poder, da tua misericórdia. Venha, Pai, encher o vaso, Senhor, com sabedoria e entendimento do céu. Falando com a tua igreja, Senhor, palavra de cura, libertação, transformação, restauração, salvação. Entra, Pai, com poder, Jesus, Senhor, nesse lugar. Abençoa a tua filha, Senhor. Usa grandemente, falando aos nossos corações. E faz a tua vontade, faz o teu querer. Reveste a vida dela, reveste os projetos, reveste a família, reveste o paizinho, reveste a mãe, reveste, Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem no coração dela. Revela, Senhor, e faz tudo novo, para que teu nome seja exaltado, engrandecido, glorificado e bendito. Apresentamos a ti, Pai, usa nesse lugar, e que teu nome seja exaltado, glorificado, em nome do Pai, em nome do Filho Jesus e em nome do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Queria agradecer primeiramente a Deus por essa noite, a vida da missionária, do pastor, da missionária Cleide, pelo convite. É um tema bem desafiador, né? O tema, né? Muito, né? Muito desafiador. Mas vamos lá, Deus, Ele sabe daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos. Deus, Ele sabe o porquê desta palavra. Enquanto nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, porque breve a trombeta vai tocar, Ele vai voltar e ninguém vai subir de qualquer jeito, de qualquer maneira, para o trono daquele grande dia, o trono da graça. Isaías capítulo 38. Eu vou ler do 1 ao 6. Isaías capítulo 38, do 1 ao 6, e diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Pode se assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia, ela vai começar a relatar a história de um rei. Mas antes disso eu fui dar uma pesquisada para saber qual era o nome de Ezequias. E Ezequias significa, ele representa Deus fortalece. Ezequias, ele é o rei de Isaías, mas Deus é o Senhor de Isaías, do profeta Isaías. O mesmo profeta que disse: você vai morrer, foi o mesmo que disse ao rei: você vai viver. Então, para começar, já declarar algo sobre a sua vida e sobre a minha vida. Deus, ele não precisa mandar recado,
falando para ninguém. Nós não precisamos ficar indo atrás de profeta, de A e B, eu vou naquele ministério, porque vai estar o pregador da revelação. Não. Nós precisamos buscar essa palavra, buscar essa verdade. Porque quando Deus quer, Ele fala, Ele vai na tua casa, manda um WhatsApp, Ele te liga, Ele sabe os teus caminhos, Ele sabe aonde você anda. Então não precisa se preocupar em ir atrás de um profeta, porque sobre a vida do rei Ezequias, Deus enviou um profeta naquele palácio, na casa dele, para dizer: põe a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem, senão você vai morrer, Ezequias. Só que o rei Ezequias, ele foi um dos reis mais importantes destacados na história de Judá. A Bíblia chega a dizer que antes dele ninguém foi igual a ele, e depois dele não houve ninguém que fosse semelhante a ele. Ezequias, ele foi o 13º rei que reinou sobre Judá. Ele foi um homem único na história. E vamos recapitular um pouquinho nessa história. Antes do rei Ezequias, passaram-se 12 reis. Só que um desses reis, a própria Bíblia nos dizer que não foi a escolha de Deus, foi o povo que escolheu o rei Saul. O povo não queria estar mais sobre debaixo da liderança de Deus, sobre o cuidado de Deus. Então, Tiago vai nos dizer, para as suas próprias consuficiências, vocês não estão querendo ser regidos por um rei, então eu vou permitir vocês serem regidos por um homem, eu vou permitir com que vocês sejam guiados por um homem, mas a minha vontade vocês estão negando, e o povo agora vai ter que pagar imposto, o povo agora vai ficar sob um jugo de um homem. Vamos ver em outro momento, a Bíblia vai nos dizer um rei, que ele foi um homem perverso, Acabe, vai fazer aliança com uma mulher totalmente promíscua, e ele vai agora corromper não somente a ele, mas ele vai corromper a toda a Samaria. Então agora um povo que adorava o único Deus verdadeiro, agora esse povo está dividido, e eu vou falar rasgado. O povo adorava a Deus com os lábios, mas em seu coração carregava um demônio, porque o povo estava dividido, e Deus não faz nada, Deus não nos entrega nada para ficarmos divididos. Eu adoro a Ele, mas depois eu adoro o mundo. Não, Deus, tudo que Ele nos dá, tudo que Ele faz, tudo que Ele nos entrega é para honra e glória do nome dEle. É tudo para Ele, porque para Ele, por Ele são todas as coisas. Então tudo que Deus faz, ainda que seja bom aos nossos olhos, ainda que não seja nem tão bom aos nossos olhos, mas todas as coisas é para a honra e glória do nome dEle. Ezequias agora vai pegar uma responsabilidade, ele vai fazer agora uma reforma, ele vai restaurar o culto, ele vai restaurar a ordem de culto daquilo que o seu pai Acaz, um homem totalmente perverso, destruiu. Ele vai restaurar, ele vai agora remover todos os ídolos da capital de Judá, ele vai fazer agora uma limpeza, ele vai trazer de volta o verdadeiro culto, ele vai restaurar o sacerdócio, ele vai começar agora como um rei monarca. Todo país ele tem um rei, e como monarca ele não precisa da opinião de ninguém. O que ele fala é lei. Em outras palavras, ele falou, está dito. Aleluia. O que ele falou está dito. Só que o rei Ezequias, ele vai começar reinando, ele vai remover todo o culto pagão, porque aonde o Senhor está, fogo e frio também não dá para ficar. Ou fica um ou fica outro. Aonde a presença dele, aonde o fogo santo dele está, fogo é frio, tem que bater em retirada, as trevas têm que bater em retirada. Então Ezequias agora, ele está removendo todo o culto pagão, ele está removendo toda idolatria, ele restaura a ordem de culto, ele vai começar agora trazendo o sacerdócio, ele vai começar a trazer agora os levitas, ele está ensinando o povo novamente a como cuidar dos seus levitas. E naquele tempo, quem bancava, em outras palavras, quem patrocinava, quem cuidava, quem supria dos levitas era o povo. E hoje o próprio povo, me perdoe o que eu vou dizer, é crente matando crente dentro da casa. Aí fala, Laís, mas não é assim, o povo está saindo, o povo está se desviando, e a culpa não é de Deus, a culpa é da igreja, que tem falhado e não tem cuidado dos seus. Os dias que
a nação ela foi restaurada. Só que depois ele vai fazer todos os seus feitos, e depois de fazer todos os seus feitos, depois de cuidar e restaurar, quando Ezequias agora ele vai ficar doente, e algumas coisas agora quando ele fica doente, algumas coisas começam a sair do eixo, algumas coisas vão começar a sair fora do lugar. Esse homem ele começa a governar os seus 25 anos, ele reinou por 29 anos e ele vai morrer com seus 54 anos, um homem jovem, um homem que estava toda na sua habilidade, um homem novo. Se a Bíblia vai nos dizer que aos 70 anos é enfado e cansaço, esse homem ele morreu antes do seu enfado, do seu cansaço, ele morre novo. E sabe quem anunciou a enfermidade do rei Ezequias? Deus. Sabe quem falou a sentença? O profeta Isaías. Isaías ele era amigo de Ezequias, mas entre a amizade e entre aquilo que Deus entregou, Isaías, ele não temeu. Isaías, ele preferiu ficar com a vontade de Deus do que desagradar o seu próprio amigo. Ezequias, você vai morrer. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Isaías preferiu ficar com aquilo que Deus entregou do que omitir, do que renunciar aquilo que Deus havia lhe confiado. E muitas das vezes nós estamos renunciando aquilo que Deus nos entregou, aquilo que Deus nos deu, para não perder a amizade, para não perder cargo, para não perder título, para não perder tantas coisinhas, tantas coisas pequenas aqui nessa terra. Porque falar, mas se eu falar, eu não vou agradar. Assim como Paulo nos disse, nós não estamos aqui para agradar a ninguém, somente a Cristo, somente a Cristo, aquele que vai voltar. Então, entre escolher, entre agradar os homens e entre agradar a Deus, nós vamos continuar agradando a Deus, ainda que percamos tudo, mas não perca a presença, não perca Ele, não perca Ele, não perca a presença do Espírito Santo. Aleluia! Deus, ele amava tanto Ezequias, que ele deu a ele ainda a oportunidade de colocar a casa dele em ordem. Deus nos ama tanto que nos dá a oportunidade todos os dias de ajeitarmos a nossa vida diante dele. Porque todo mundo precisa. Quem está no altar, quem está fora do altar, ninguém é melhor que ninguém. Precisamos colocar a nossa casa em ordem. E se esse tema, e eu sei que foi o Espírito Santo quem nos deu, quem deu a igreja, é porque ele sabe que tem coisas nas nossas vidas que estão uma desordem. E o Senhor fala para mim, está uma bagunça. Eu não opero, eu não desço na bagunça. Coloca a casa em ordem. E sabe uma das coisas que me chamou a atenção quando nós chegamos aqui, a pastora arrumando todas as coisas, daqui a pouco ela pegou o bom ar, começou a perfumar a casa, e aí o Espírito Santo falou assim para mim, Laís, você está vendo uma casa quando está arrumada? Ela está perfumando a casa, ela está perfumando a casa para mim descer. Preparem a casa de vocês, prepara, coloque em ordem a casa. Eu não habito, eu não desço em casas, em ambientes desorganizados. Prepara a casa para mim, prepara com o melhor louvor, com a melhor adoração, prepara com as suas lágrimas para mim descer. Aleluia! Só que a gente não quer preparar a casa. Nós não queremos preparar a casa porque colocar a casa em ordem é ter o governo dela, é governar sobre aquilo que o Senhor nos entregou. Só que a gente não está colocando nem a nossa vida em ordem e ainda estamos tornando as coisas de Deus numa desordem ainda. Deus não está mandando e nem ordenando arrumar uma casa física, mas sim uma casa espiritual. Quando o espiritual está em ordem, a família fica em ordem, o trabalho fica, as finanças ficam, o ministério fica, tudo fica organizado. Glória a Deus. Mas hoje em dia, estamos trocando a Deus pelo ministério, estamos trocando a Deus pelo trabalho, estamos trocando a Deus por um carro, por uma casa. Não é errado a gente ter nada disso, só que estamos invertendo os princípios.
Estamos invertendo as prioridades. Aleluia. E Deus está ficando por último. E aí Deus está nos dizendo essa noite: é por isso que está uma bagunça a tua vida. É por isso que a tua vida está desorganizada. Coloque a tua casa em ordem. Comece a voltar-me a priorizar. Comece a colocar-me como prioridade da sua vida. Que tudo vai se alinhar novamente. Queremos as bênçãos. Queremos que o Senhor se manifeste. Queremos que Ele se revele. Mas não queremos colocar nada em ordem. Queremos que Deus faça tudo. Queremos até mesmo que Ele coloque a nossa casa em ordem. E uma das coisas que o Espírito Santo fala para mim: Laís, a obrigação de colocar a casa em ordem é tua. A minha somente descer em um ambiente organizado. Porque eu não habito, eu não me revelo e não desço no caos. Eu não quero multiplicar o caos na sua vida, não. Arruma o caos que você mesma fez. Arruma essa desordem que você mesma fez. Aleluia. Ordenar vai significar estabelecer uma sequência de prioridades. Qual tem sido a prioridade da igreja? Qual tem sido a tua prioridade? Qual tem sido a tua prioridade? Vamos voltar, começa a trazer com memória o dia que você aceitou Jesus, o dia que você disse quanto você o amava, o quanto você desejava pela presença dele. Será que o quanto você desejava, quanto você aceitou, esse desejo continua o mesmo? Será que as suas prioridades não mudou, não alterou no meio do caminho? É por isso que eu gosto de algo no GPS que ele fala assim: refazendo a rota. E é o Espírito Santo que está nos dizendo essa noite: refaça a sua rota, refaça a sua rota, coloca a tua casa em ordem, ajeita, organiza, para que eu possa te abençoar, porque todas as bênçãos já estão preparadas. Então quem falta está preparado, somos eu e você. Era Ezequias que tinha que se preparar, era Ezequias que tinha que colocar a casa dele em ordem, para que Deus descesse. E ainda Deus está dando uma oportunidade para Ezequias. Olha a misericórdia de Deus. A causa de nós não sermos consumidos são as suas misericórdias. Deus ainda tem misericórdia. Enquanto a trombeta não toca, ainda há misericórdia. Enquanto Ele não chama o nosso nome, ainda há misericórdia. A graça foi de graça, mas não foi barata. Custou preço de sangue. E nós estamos brincando com a graça. E Deus está dando corda. E Deus vai dando corda, vai dando corda. Só que um dia a conta, a fatura, a conta do cartão, ela chega para todos. É verdade. Tem pessoas que têm casa, outras têm casa e faz dessa casa um lar. E lar vai significar representar prazer, lazer, um Éden. Enquanto outros só tem uma casa e não tem um lar. Só tem casa, só tem aparência. Não é um lar. Não é um lar. E para se ter um lar é necessário colocarmos as coisas em ordem. É necessário colocarmos a nossa vida em ordem. É necessário voltarmos a priorizar a presença do Senhor. É necessário priorizarmos o céu. É necessário arrumarmos as nossas pendências, porque do jeito que estamos, nós não subimos. Se a trombeta toca hoje, se Cristo nos chama hoje, será que nós subimos? Será que nós não temos nada mal resolvido aqui para não organizar, para não pedir perdão? Será que nós não temos nada? Será que se hoje nós saímos desse culto aqui, se o Senhor arrancar o nosso fôlego de vida, será que nós vamos para onde? Aleluia. Será que nós vamos para onde? Para onde é que nós vamos? Que o Senhor, Ele venha blindar a minha, a tua vida, o meu e o teu coração, que é chamado casa, para revermos nessa noite o que é que nós estamos fazendo com aquilo que recebemos da parte dEle. Deus de maravilha. Ezequias, ele não teve um berço do qual ele pudesse se gloriar. Ele teve um pai, o seu pai Acaz. Ele foi um monstro, foi um dos homens perversos da história. Um homem que ele foi idólatra, feiticeiro, um homem sanguinário, rendido às crendices dos cultos idólatras. Foi um homem que trouxe o paganismo para dentro de Judá no seu tempo. Ele encheu a casa de Deus de ídolos. Ele levava altares pagãos para dentro da casa de Deus. Ele levava altares de ídolos, a idolatria para dentro da casa
Deus. Aí como que Deus pode descer? Como é que Deus pode manifestar? Aonde há 2 deuses dentro da casa, há um demônio e há um céu do lado. Não, Deus não desce em bagunça. Deus não se revela na bagunça. Então é tempo de colocarmos a nossa casa em ordem. E é Deus que vai entregar a Síria, porque agora ele enfrentando os inimigos de perto, a Síria, do qual é um reino do norte, ele vai buscar agora a casa, refúgio na Síria. Ele deveria ter buscado refúgio em Deus, mas ele vai buscar com os próprios inimigos, porque nós somos atraídos, nós somos engodados pelas concupiscências do nosso desejo do nosso coração. A casa dele já estava tão mal bagunçada, um precipício, a Bíblia vai dizer que chama outro precipício. Para quem já está na lama, se enrolar mais um pouco, tanto faz como tanto fez. Agora ele vai buscar refúgio na Síria. E agora o que ele faz? A Síria obviamente vai atender de prontidão, porque agora ele vai entregar todas as suas riquezas para a Síria. Ele entrega tudo de mão beijada para a Síria. Ele entregou tudo de Judá para a Síria. Ele entrega tudo. E esse rei, o idólatra, agora ele morre. Porém agora quem vai ter que reinar, o seu sucessor, quem vai ficar no lugar, agora é o seu filho Ezequias. E o seu filho Ezequias, com seus 25 anos, ele vai começar agora a reinar, mesmo não tendo exemplo na sua própria casa. É verdade. Ele não tinha exemplo de um pai que amava a Deus, que adorava a Deus. Ele não tinha um pai do qual prestava culto ao Deus verdadeiro. Não, então o que vai começar agora, a ordem de culto agora vai ser restabelecido. Ezequias vai começar a colocar as coisas em ordem. Ezequias vai restaurar a ordem de culto. Ezequias agora vai resolver fazer tudo diferente do seu pai. Ele começa limpando a casa de Deus. Ele vai afastar toda idolatria de Judá. Ele vai promover agora uma reforma em todo o território de Judá. Se Ezequias quer um rei, e a Bíblia não esconde nada, porque o que está escrito para o nosso conhecimento e para o nosso entendimento. Então é uma noite de aprendermos com o rei Ezequias. Limpa a casa, limpa a tua casa para eu poder descer, porque o culto não começa aqui, o culto começa na tua casa. Você quer me ver revelando, você quer me ver descendo, mas a tua casa lá, há 5 dias, 7 dias da semana você não me busca, e você quer me buscar somente na minha casa, e depois vem dizer, muitos vêm falar, mas Deus não falou, Deus não revelou. Não é que Deus não falou, é que a tua casa está desorganizada. Aleluia. Precisamos aprender com o rei Ezequias. Precisamos aprender com ele a afastar o que precisa ser afastado. Ah, mas eu não adoro deuses. Eu não adoro Deus de pau. Eu não tenho nenhum santinho em casa. Ah, não tem. Mas aquilo que você adora é um ídolo. Aquilo que você adora no lugar de Deus. Ah, mas o que pode ser, irmã Laís? Pode ser o teu ministério, o teu marido, as suas finanças, alguma coisa. Nós sempre levantamos como um bezerro de ouro em adoração. Deus não falou, vou levantar um bezerro. Deus não falou, eu vou dar o meu jeitinho. Deus não falou, e aí vai colocando outras coisas no lugar de Deus. E cadê Deus? E cadê Deus? E cadê Deus? Aí fala, Deus não desce, Deus não fala comigo. Mas como ele pode falar com outros ídolos? Como ele pode falar se a casa está cheia? Se a casa está cheia de bagunça, está desorganizada. E é Deus falando, limpa a tua casa para mim me revelar. Limpa a tua casa para mim manifestar. Aleluia. Ele vai conclamar agora o povo a celebração da Páscoa, a experimentar em Jerusalém um grande avivamento espiritual. E no auge do seu governo, no auge do governo agora Ezequias, ele enfrenta uma enfermidade, um diagnóstico que muitos vão dizer que era uma úlcera e outros vão se dizer que era um câncer maligno. E os tratamentos da época não tiveram nenhum êxito, não tiveram nenhum resultado. E aqui nós já aprendemos algo. Apesar da sua posição, da sua influência,
influência, da sua riqueza, a medicina do tempo era limitada. Era limitada. Tudo aquilo que ele tinha não serviu para nada. E tem muita gente presa em conta bancária. Ah, mas se eu tiver isso, mais um diploma. Ah, porque eu tenho bacharel. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho carteirinha que sou membro. Ah, eu sou isso, eu sou patente e tal. Deus está dizendo, eu não ligo para nada disso. Porque se eu quiser fazer, eu faço. Mas se eu também não quiser fazer, eu não faço. É por isso que Provérbios, ele vai nos declarar: não adianta nada o cavalo se preparar para a batalha, porque a vitória vem do Senhor, do Senhor. Não adianta você ter nada. Você pode até ter, mas se Deus não quiser descer, se Deus não quiser revelar, se Deus não quiser fazer, ele não faz. Não adianta arrombar portas. Não adianta dar um jeitinho brasileiro. Não adianta falar, ah, mas eu tenho meu QI alto. Não adianta nada. Se Deus não quiser fazer, ele não faz. A porta não abre, ninguém te vê. Vai continuar escondido no esconderijo do Altíssimo até que ele revele. Então para de entregar os seus currículos, as suas informações, e deixa ele agir. Porque até quando passamos à frente dele, nós estamos dizendo para Deus: eu sou o próprio Deus da minha vida. Papai, aleluia. Eu sou o próprio Deus da minha vida. Eu faço e organizo do meu jeito, da minha maneira. Aí a gente passa à frente de Deus. Aí Deus deixa, Deus permite. E a pior coisa que tem não é nem viver a vontade de Deus. Viver a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a pior coisa que tem é quando Deus nos permite viver aquilo que nós tanto pedimos, pastor. Ah, mas eu quero, você quer? Então toma, vive. Aí Deus deixa a gente quebrar a cara, para voltar depois e falar assim: é Deus, a sua vontade é melhor. A sua vontade é melhor. Mas precisava disso? Não precisava. Então Deus permite. Há uma permissividade de Deus. Ele permite que a gente viva algumas coisas do qual nós pedimos para Ele, só para que depois a gente venha reconhecer: realmente a sua vontade é melhor do que a minha. Ezequias, eu me chamo a atenção que Ezequias, Deus vai enviar agora o profeta Isaías na casa de Ezequias para dizer: ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E o que mais me chama a atenção é que Ezequias, ele prontamente ouviu o profeta enviado de Deus, ele ouve a sua voz e ele vai clamar a Deus prontamente. Ele se apressou, ele vai virar o seu rosto para a parede e agora ele vai chorar profundamente e ele vai dizer a Deus, olha o versículo 3, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aleluia. E eu quero crer, conjecturando, que Isaías ainda nem tinha saído do palácio, nem tinha saído da casa do rei. Deus vai chamar Isaías: Isaías, volta, Isaías, e diga ao meu servo, e diga ao rei Ezequias, ai, que eu acrescentarei mais 15 anos de vida a ele. E talvez o profeta, talvez até ainda vão, mas Deus, o Senhor não acabou de dar uma sentença para ele, dizendo que ele ia morrer? Mas a obediência acelera processos na minha e na tua vida, para vivermos coisas que 10 anos era para acontecer em 10 anos, passa a acontecer em um ano, em meses. Aleluia. Ezequias se apressou em se arrepender, porque ele lembrou: Deus está me dando uma chance, Deus está me repreendendo, Deus está me dando uma oportunidade de colocar a minha casa em ordem. E o Espírito Santo trazia ao meu coração 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha o condicional, então eu dos céus, eu ouvirei dos céus e perdoarei todos os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Há uma condição
casa em ordem. E aqui, o que chama a atenção é que Ezequias era uma morte física. E o Espírito Santo falou assim pra mim: o pior não é a morte física, é a morte espiritual. É gradativo, é aos pouquinhos. Daqui a pouco a gente não percebe mais. Aí a gente começa a indagar os irmãos que estão pulando, e começa a indagar o povo que está no manto, os irmãos estão girando e rodopiando, e é uma delícia isso. É muito bom estar nesse meio. Só que quando nós estamos morrendo gradativamente, espiritualmente, a gente já não sente mais. Aí a gente começa a falar que é frescura, que pra que tudo isso? Pra que esse show todo? Mas você gostava desse show todo, você gostava dessa ordem toda, você amava estar na casa, você amava esse ambiente. Sabe qual é o nosso problema? Nós crescemos. É verdade. Nós crescemos. Aí a gente começa a passar a priorizar outras coisas que não é a Deus. Priorizamos ministério, priorizamos a obra, mas o dono da obra é deixado de lado. Aí queremos servir sem a presença, cantar sem a presença, pregar sem a presença, fazer a obra sem a presença, queremos evangelizar sem a presença, queremos orar sem a presença, e não dá para fazer nada sem a presença. É por isso que Deus está chamando a nossa atenção. Coloca a tua casa em ordem, reveja as tuas prioridades. Aleluia, meu Deus. Enquanto eu estava estudando, o Senhor, ele trazia a minha memória, ele me lembrava que um certo tempo, meu pai foi fazer uns exames, há muitos anos atrás, e o nome dele é Vicente, só que era um prefeito, não sei se era prefeito, governador, alguma coisa assim, tinha o mesmo nome do meu pai. E os dois foram lá, fizeram exame de sangue, tudo e tal, não sei o que. Passou-se um tempinho, uns dias, meu pai foi buscar o exame dele, trocaram o exame do meu pai. E aí, o que aconteceu? Falaram que meu pai estava com uma doença de Chagas, aquele negócio do bisu lá, que enche o coração. Eu sei. E aí ele começou a dizer: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Olha só, eu preciso pagar todas as contas, preciso deixar tudo quitado, para você e sua mãe ficar sossegada. Olha, querendo colocar a casa toda em ordem. Porque é só assim que a gente coloca a nossa casa em ordem. Quando a notícia chega, você vai morrer. Por que não coloca a casa em ordem antes do luto? Por que não coloca a casa em ordem antes da queda? Por que não coloca a casa em ordem antes da tormenta? Mas a gente quer adorar na tormenta. A gente quer buscar na tormenta. Por que não busca antes? Por que não clama antes? Aleluia. Porque as lutas, elas vão vir mesmo. Elas vão vir, porque em forma de lapidação para o crente, nós não vamos subir de qualquer jeito, não vamos herdar Canaã celestial de qualquer jeito, porque o céu não é de oba-oba. Muitos dizem o céu dos escolhidos, mas vendo todo o contexto, o céu não é dos escolhidos não, o céu são dos obedientes. Aleluia. Daqueles que decidiram obedecer a Deus. Escolhido não peca? Peca. Escolhido não cai? Cai. Escolhido também não fica enfermo? Fica enfermo. O escolhido também, as portas se fecham. Mas a diferença entre o escolhido e o obediente é que ele não só carrega um nome, eu sou escolhido. Os seus frutos falarão por si só que ele é um escolhido. Um escolhido qual obedece, e prontamente Ezequias, ele decidiu obedecer, ouviu a voz, virou o rosto para a parede. Senhor, me perdoa. Senhor, lembra dos anos, lembra tudo que eu fiz na tua presença, lembra como eu cultivei a tua presença, lembra como eu cuidei do templo, lembra, Senhor, dos ídolos que eu tirei. Senhor, lembra. Mas Deus se esquece de alguma coisa? Não, Deus não se esquece de nada do que nos promete, mas tem muitos momentos que Deus gosta que nós, como filhos, lembremos a Ele das suas promessas, lembremos a Ele a sua palavra. Só que a gente se cala. A gente, ao invés de se consertar, não, a gente vai continuar buscando outras prioridades, que não é Deus. E olha o que o Espírito Santo fala para mim: Laís, eu estou dando uma oportunidade para que a minha igreja coloque a casa em ordem. Eu estou dando a oportunidade essa noite com que a minha igreja coloque a casa em ordem. É tempo de se arrepender, é tempo
Nós mudamos. As estações mudam, governos mudam, reinos mudam. Passaram-se 12 reinos, 12 reis se passaram para no 13º, colocar as coisas em ordem. Aleluia. 12 reinados se passaram. 12 reinados com promiscuidade, com a idolatria, deixando o povo dividido. E Deus está dizendo: eu não quero ninguém dividido na minha casa. Eu não quero ninguém dividido na minha casa. Ou você me serve, ou você me ama, ou você ama as coisas do mundo, ou você me serve, ou serve as coisas do mundo. Porque o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Ele não nos divide com ninguém. Não dá para ser meia boca, meio crentinho, meio cristão. Não dá para ser. É tempo de sermos inteiros, cheios. É tempo de decidirmos. É tempo de colocarmos a casa em ordem. E Deus não vai colocar a casa em ordem por mim, por você. Deus está esperando que eu e você arrumamos essa bagunça. Aleluia. Deus está esperando que eu e você arrumamos essa bagunça. Ninguém bagunça uma casa que não teve acesso. É verdade. Se está uma bagunça, a responsabilidade é minha e tua. Nós abrimos a porta da nossa casa. Nós abrimos a porta para entulhos entrar, para lixos entrar. E Deus está falando assim: olha, eu não vou tirar. Porque é você que tem que tirar, não fui eu que coloquei, foi você que colocou. Foi você que permitiu pessoas acessarem a sua vida. Foi você que permitiu sentimentos. Foi você que permitiu. Então tira agora das suas mãos. Aleluia. Lembra quando Deus ele vai ressuscitar Jó não, ele vai ressuscitar Lázaro. Ele vai pedir para o povo: remove a pedra. Porque o milagre é Ele que faz. É Ele que faz o impossível. Aleluia. Nós é que fazemos o possível. Então, se você abriu a porta da tua casa para tantas pessoas entrarem, para tanta bagunça entrar, para tanta desordem entrar, Deus está dizendo: não, tira a tua bagunça, tira essa desordem aí, tira tanta gente que entrou na tua vida, tira, porque aí eu desço, tira e eu me revelo. Deus não multiplica um caos. Deus não multiplica um caos. Deus poderia muito bem prosperar o enfermo. Deus poderia muito bem prosperar Ezequias. Poderia. Só que vantagem que teria um enfermo, alguém que está à beira da morte, desfrutar daquilo que Deus ia entregar? Não, Deus não é incoerente. Deus não erra percurso, Deus não erra caminho. Eu vou te abençoar, mas então você vai colocar a tua casa primeiro em ordem. Se arrependa para mim descer. Se arrependa que aí eu te acrescento mais 15 anos de vida. Aleluia. Mas a gente não quer. A gente quer continuar servindo a Deus com a bagunça, com o lixo. É verdade. E Deus está falando: coloca a sua vida espiritual em ordem. Coloca, cuida da sua casa, da sua família, da sua saúde, da sua vida emocional. Cuide dos seus sentimentos. Coloque em ordem que eu te abençoo. Porque a promessa não foi invalidada. A promessa não mudou de percurso. A promessa tem nome, tem destino, tem endereço certo. E o Senhor está dizendo: sei aonde você mora. Eu sei da tua vida, sei da tua história, sei da tua trajetória. Porque foi eu quem escrevi. Então coloca a casa em ordem. Eu creio, Jesus. Só que a gente tem preguiça. A gente tem preguiça. Colocamos tanta coisa para dentro e agora tem preguiça de tirar. A gente quer que Deus tire, quer que Deus remova. A gente quer que Deus faça tudo por nós. O impossível é Ele que faz, mas o possível não colocou a bagunça. Então agora eu tiro o lixo. Tiro o lixo. Faço parte de um projeto e lá a gente vai conhecendo muitas pessoas e Deus me permitiu cuidar de 2 pessoas. Estou cuidando e estou cuidando. Só fizemos um grupo e aí nesse grupo missionário eu estava me sentindo desviada já. Porque era só besteira, tudo que não era para se falar. Uma acabou de se converter, eu até entendo. A outra voltou para os caminhos do Senhor. A gente entende, tem que ter paciência. A gente não pode entregar assim, a Satanás. E aqui todo mundo é maduro o suficiente para entender, não se escandalize. Como eu sempre carrego isso comigo, escândalo é a palavra
falava de sexo nesse grupo. Eu comecei a ficar desanimada. Comecei a ficar desanimada. Eu não conseguia mais orar direito. Eu não conseguia ler a palavra. E eu, meu Deus, está acontecendo nisso. A missionária Cleide me faz o convite. Põe a tua casa em ordem. E eu fiquei pensando. Põe a tua casa em ordem. Para me colocar, eu tenho que tirar algumas coisas. Para me colocar, eu preciso tirar algumas coisas. E Deus só falando, eu vou tirar essas amizades. Eu vou tirar, eu vou afastar. Eu falo, Senhor, tira. Porque eu não estou aguentando mais. Está minando as minhas forças. Está acabando com o meu emocional. Eu não estou aguentando. A gente aconselha, você fala. Só que chega uma hora que a gente começa a gastar pérolas com porcos. A pessoa sabe da verdade e não quer colocar a sua casa em ordem. A pessoa sabe aquilo que é errado e não quer colocar a sua casa em ordem. Ah, mas Laís, mas é novo, mas não é tapado, me perdoe. Sabe o que é errado e o que é certo. Aí qualquer era os assuntos. Ah, mas a irmã Laís vai passar a mão na cabeça no erro. Eu falei, eu do altar vou passar a mão no erro. Não, então eu perco as amizades. Vou perder o que for, mas eu não vou compactuar com isso. O que é errado continua sendo errado. O que é certo continua sendo certo. E aí Deus falou que ia fazer uma confusão e Deus afastou. E Deus tirou. E eu falei, glória a Deus, deletei todas as coisas que tinha, fui deletando. A paz reinou. Não no ambiente, mas dentro. Não é sobre o ambiente, mas é dentro da gente. Precisamos ter paz com Deus. Só que a gente está vendo que as coisas estão erradas, continua errada. O lixo foi que nós colocamos. Nós abrimos a casa, nós demos acesso a algumas coisas. E aí agora a gente está pedindo para o Senhor tirar. Mas tem coisas que nós precisamos tirar. Tem coisas que nós precisamos fazer. E é eu e você que precisamos arrumar a casa. É eu e você que precisamos arrumar a casa. Porque o Espírito Santo falou para você, enquanto você estava ali, você estava sendo omissa. Ou acha que o Espírito Santo também nos repreende? Ele nos repreende. Por que você continuou nesses ambientes? Por que você continuou nessa falação? Você já deveria ter saído. Sabe por que agora você está assim? Porque você permaneceu. Coloca a tua casa em ordem. O tema foi propício, obviamente. Antes de falar aí, falou aqui, bateu aqui primeiro, corta aqui primeiro. Coloque a casa em ordem. Aí depois que coloca a casa em ordem, aí Deus fala. É como Abraão e Ló. Quando Deus vai falar assim, olha, vocês precisam se decidir. Ou um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Mas enquanto Ló permaneceu ao lado de Abraão, Deus não desceu, Deus não se revelou. A partir do momento que cada um foi para o seu lado, aí Deus desce, aí Deus se revela, aí Deus se manifesta. Porque tem coisas nas nossas vidas que fica travado por causa de posicionamento nossos. Nós não queremos nos posicionar, mas prontamente o rei Ezequias, quando ele ouve a voz, quando ele ouve o profeta, ele corre o seu rosto para a parede e ele vai pedir misericórdia a Deus. Foi na mesma proporção. Ele ouviu e ele se arrependeu. Não é para amanhã, é para hoje. É por isso que Josué vai falar: santificai-vos hoje, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Não é depois, não é daqui um mês, é hoje. Santifica-se hoje, que amanhã eu farei maravilhas. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Aleluia. Só que a gente não quer colocar a casa em ordem. A gente quer continuar do mesmo jeito. E o Espírito Santo falava: eu não arrumo a casa. Eu não arrumo a casa de ninguém. Quem tem que arrumar é você. E eu estou te chamando: arruma a tua casa. Organiza a sua vida. Por que as coisas estão travadas, irmã Laís? Por que parece que nada está fluindo? Nem a minha oração parece que bate no teto e desce. Parece que Deus não está me ouvindo, porque você colocou um lixo para dentro de casa. Você permitiu, abriu a tua casa, abriu os seus sentimentos, contou aquilo que não era para contar. Lembra do rei Ezequias? Ele vai mostrar todos os tesouros da sua casa. É verdade. Ele expôs aquilo que não era para expor. É verdade.
Aí depois não quer que o povo tenha inveja. Depois não quer que o povo fique falando. Depois não quer que o povo fique apontando, julgando. Guarda aquilo que você tem vivido com o Senhor. E tira os lixos. Tira quem tem que tirar. Não tenha dó, para que Deus se revele, para que Deus se manifeste. Aleluia. Glória a Deus. Só que a gente quer continuar com tudo. Quer continuar com as bagagens. E muitas das vezes não. A gente quer carregar as coisas do passado e quer pedir ainda para o Espírito Santo abençoar. Quer pedir ainda para o Senhor abençoar as coisas do passado. Mas se Deus já tirou e se Ele não permitiu que estivesse do seu lado, por que você está querendo rever? Por que você quer querendo dar uma espiadinha de novo no Egito? É verdade. Aleluia. Para continuar levantando o bezerro só vai tomando forma. E a gente não cessa isso. A gente não corta o mal pela raiz. Aleluia. A gente não corta o mal pela raiz. A gente quer cortar pelas beiradas. Mas eu vou podar só aqui, vou podar aqui. O Senhor está dizendo assim, ó, corta pela raiz. Aleluia. Corta os vínculos pela raiz, para que eu desça, para que eu me manifeste, para que eu me revele. Corta, coloca a tua casa em ordem, arranca esses lixos. A gente não quer fazer isso. E o Senhor, Ele falava muito claro para mim: eu não entro em territórios desorganizados. Aleluia. Eu não habito em casas bagunçadas. Aleluia. Eu não desço em casas desorganizadas. Quer arrumar o espiritual, arrume o espiritual, mas também arrume o físico. Arrume o físico, porque a consequência do ambiente terreno, ele está organizado, é a consequência do espiritual. Só que a gente não quer nem arrumar o físico e muito menos o espiritual, porque dá mais trabalho arrumar o espiritual do que o terreno. E Deus está falando, não é para arrumar apenas a sua casa física, não é para arrumar a sua família, as coisas do dia a dia que você está fazendo, é o espiritual. Arruma o espiritual, que tudo vai ficar alinhado, tudo ficará alinhado, que nessa noite o Senhor nos levante como o rei Ezequias, que prontamente ouviu a voz do Senhor. Ele deu atenção à voz do profeta, ele ouviu a voz do profeta. Põe a tua casa em ordem, porque senão você vai morrer, e é uma morte espiritual. O alerta de Deus vem para que nós ficamos atentos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua noiva. Ouça aquilo que o Senhor está nos dizendo essa noite. Ele só se manifesta, ele só se revela a uma igreja que está atenta. Aleluia. A igreja adultera. E não estou falando aqui adultério entre homem e mulher, não. Vai muito além. A igreja adultera quando dá prioridade a outras coisas que não é Deus. Adultera quando prefere o ministério do que a Deus. Adultera quando prefere a obra do que a Deus. Aleluia. Porque me perdoem dizer, isso aqui muitas das vezes nos encanta, enche os nossos olhos. Mas o perrengue dos bastidores é luta, é cruz, é calvário. Mas tem muitos que estão idolatrando até mesmo o altar. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Coloque a casa em ordem. Aleluia. Coloque a tua casa em ordem. Ai, coloca a tua casa em ordem. Coloque a tua casa em ordem. Refaça a sua rota. Refaça a rota. Seja como o rei Ezequias. Ele serviu, ele trabalhou. Ele tirou os ídolos. Ele tirou os altares pagãos. Ele tirou, ele limpou. Ele tirou os altares. Ele limpou a casa de Deus. Ele foi diferente de seu pai. Acas fez tudo aquilo que contrariou a presença de Deus, irritou, trouxe a ira para o reinado de Judá. Será que nós não estamos também desagradando a presença do Espírito Santo?
Santo, quando nós sabemos aquilo que tem que tirar, só que a gente permanece. A gente permanece em locais, em ambientes, com pessoas, só para não perder privilégios, só para não perder presentes. Nós perdemos a presença e ficamos com os presentes do inferno. Meu Deus. O que nós vamos priorizar? É noite de priorizarmos a presença. Aleluia. Quem prioriza a presença, a casa vai se tornando em ordem. A quem prioriza a presença tem prazer de ver a tua casa em ordem. Tem prazer de ver tudo ajeitado, tudo organizado. Glória. Quem habita em locais sujos, imundos, é Satanás. Será que nós não estamos reinando com Satanás? Ah, irmã, lá está dizendo isso. É verdade. Todas as vezes que deixamos de fazer aquilo que tem que ser prioridade para Deus. Você quer ver? Não precisa ir muito longe. Quanto tempo você tem passado nas redes sociais? Prioridade. Prioridade. Se o tempo que você passa é muito maior daquilo que você passa na presença, lendo a palavra, louvando e orando, você já está revelando qual é a sua prioridade. Meu Deus. Passou 2 horas na rede social e não aguenta nem ficar 10, 20, 30 minutos. Aí você vem dizer que Jesus é sua prioridade. Olha Mentira, aí. ele não é a sua prioridade. Olha aí. Prioridade são as redes sociais. Prioridade é aquilo que Satanás tem apresentado. Porque aquilo que nós não temos domínio, nós viramos escravo. Aquilo que nós não dominamos, Senhor, nós nos tornamos aleluia. escravo. E Deus está falando, coloca a tua casa em ordem. Aleluia. Coloca a tua casa em ordem. Tem que tirar, tira. Tem que bloquear, bloqueia. Tem que apagar, apaga. Tem que ficar um tempo sem para não se contaminar. Fique um tempo sem as redes sociais. Se afasta um pouco. Se afasta um pouco, vai se purificar. Vai se santificar. Ai, eu não consigo, mas ficar sem a presença você consegue, né? Ficar sem a presença a gente consegue. Não tem vontade de ir para a casa do Senhor? Isso a gente consegue. Mas o primeiro convite que a gente recebe, a gente vai. E a presença? Ezequias, ele priorizou. Ele priorizou tanto que ele tirou todos os altares pagãos, idólatra, que o seu pai colocou dentro da casa de Deus. E sabe o que me chama a atenção? Os altares não estavam fora. Aí a gente fala, ai, mas o mundo está perdido. Será realmente que o mundo está perdido? Porque o mundo está servindo a Satanás. Eles sabem a quem estão servindo. Só quem estava perdido não era o mundo, era a casa de Deus. Eram os que estavam dentro que estavam perdidos. Meu Deus. Eram os que estavam dentro que tinha 2 altares. Altares a Satanás e altar a Deus. Então eu venho aqui, adoro a Deus, dou meu melhor glória, dou meu melhor aleluia. Só que quando Deus pede para retirar, eu vou para o altar de Satanás. E eu fico e reino ali. Ezequias, a primeira coisa que ele fez, limpou o altar. Ele limpou a casa de Deus. Aleluia. Se o povo de Judá ia gostar, ele não estava nem aí, me perdoe. Ele não estava nem aí se o povo ia gostar, quem ir embora, vá. Quem foi embora é porque nunca esteve. Eu penso assim. Quem foi embora é porque nunca esteve. Só estava de aparência. Porque tem convertido e tem convencidos. Os convencidos a gente sabe que eles vão mesmo. Mas aquele que é convertido, ainda que peque, ainda que caia, ele ainda em algum momento ele vai se arrepender. E ele vai voltar. É por isso que Paulo vai nos dizer, nem todo mundo que está em Israel é israelita. Então não se encante. Não se encante com aleluia. Nossa, aquele irmão é uma bênção. Olhe os frutos. Olhe os altares. Olhe os altares do qual tem sido a adoração. Todo mundo revela quem é. Só que somos eu e você que demoramos a ver. Todo mundo revela quem é. A gente demora para ver porque a gente cria um ídolo. A gente levanta um altar. E aí Deus está falando, tira esses altares. Aleluia. Tira esses altares. Remova esses altares para que eu desça. Depois você vem falar para mim que está com saudade de ouvir a minha voz. Eu não habito em templos que há outros deuses. Eu não habito, eu não desço, eu não me revelo em altares que existem outros deuses. Então tira, remove, limpa a tua casa,
quando vamos ficar preocupados. Mas se eu tirar, eu perco. A trombeta toca, você não fica nem aquilo que você tirou, e vai você, aquilo que você prendeu, me perdoe, pro inferno. Meu Deus. Tá matando, tá sangrando, tá doendo, tá cortando, mas tá segurando. Tá segurando. Ah, mas se eu soltar eu vou perder. Se eu soltar eu perco privilégios, eu perco prestígio. Perca prestígios, perca privilégios, perca tudo, mas não perca a presença. Perca tudo, mas não perca a presença. Limpa a tua casa, coloque em ordem a noite de um alerta da parte do céu para nossas vidas. Deus, ele amava Ezequias a tal ponto de dizer para ele: põe a tua casa em ordem, porque eu vou te levar, Ezequias. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ezequias prontamente ouviu e se arrependeu. Mas eu já me arrependi de boca. De boca todo mundo se arrepende. É alma. É alma. Tivemos tanta sede para trazer tantas coisas para dentro da casa. Por que essa sede não é a mesma para tirar, para retirar? Porque é prazeroso, é gostoso. Os efeitos são bons momentaneamente, mas a longo prazo está longe da presença. Não sente mais. Aí houve uma palavra dessa: nossa, mas como foi dura. Mas é duro ficar com aquilo que Deus está pedindo para tirar. Aleluia. Mas é duro permanecer com aquilo que Deus está falando, tira. Porque eu não vou remover. Aleluia. O Senhor está sendo muito claro nessa noite: eu não vou remover aquilo que você colocou. Essa responsabilidade é sua. Arranca e tira. Que aí eu entro e me revela a você. As promessas estão prontas. As promessas estão de pé ainda. Sobre a tua vida eu não mudei. Eu não mudo. Aquilo que eu prometi está assinado, carimbado pela presença do meu Espírito. Vai se cumprir. Mas do jeito que tá, não tem como eu abençoar. Do jeito que tá, não tem como eu entregar. Então tira, remove e limpa a sua casa, diz o Senhor, e agradeça a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.